Olá, estamos aqui no Fórum GRI Club Fundos Imobiliários 2020 e o Clube FI está realizando uma série de entrevistas com os palestrantes e convidados do evento. Estou agora aqui com Augusto Martins, que é Head de Real Estate do Credit Suisse Reding Grifo. Tudo certo, Augusto? Ô, Thiago, tudo bem. Que bom que a gente conseguiu se encontrar, né? A gente tinha tentado já algumas vezes e não tinha conseguido, agenda muito apertada, né? Com muitas emissões, período de silêncio frequente, então que bom que o evento está ocorrendo e que a gente está aqui. Legal, Augusto. Então, com a primeira pergunta aqui, como é que funciona o seu racional em relação às aquisições e que tipo de risco deve ser evitado nesse momento agora de mercado? Primeiro, acho que a gente tem que falar em que tipo de aquisições, né? Eu costumo brincar que quando a gente fala de fundo imobiliário, diferente dos fundos abertos, né, os fundos líquidos, ele cresce pelo ativo e não pelo passivo, né? No sentido de que não basta você ter um momento bom para captar dinheiro, para fazer uma oferta, você tem que comprar dentro de uma estratégia, dentro do negócio que seja gerador de valor para o fundo, e aí pensar nos riscos por segmento. A gente lá tem fundo de tijolo e dentro de papel a gente tem fundo de CRI e FOF, né? E os riscos que a gente olha são diferentes entre as classes. No fundo de tijolo, a gente gosta de evitar riscos que tenham muita assimetria. Aliás, a assimetria é uma coisa muito frequente nos riscos que a gente avalia. Então, exemplo, a gente gosta de olhar escritórios nas duas principais praças, mas principalmente em São Paulo. Por quê? Porque a gente acredita que os imóveis em regiões secundárias, fora de São Paulo, ou um imóvel muito atípico, ele pode ter uma vacância persistentemente alta. Então, esse é o tipo de assimetria que a gente gosta de evitar, onde se tudo der certo você ganha algum dinheiro, mas se der errado você carrega uma vacância por muito tempo. Então, isso é um lado de tijolo. Então, olhar localizações que tenham liquidez e evitar imóveis muito específicos. Então, por exemplo, em logística, imóveis que têm um uso tão específico que se aquele locatário eventualmente sair de lá, você não consegue repor. Ou se você repuser, que aquele valor aplicado no que era específico não tenha muito valor. Então, esses são riscos que em tijolo a gente gosta de evitar. Em fundo imobiliário, olhando a nossa carteira de líquida, que tem hoje uns 700, 800 milhões, juntando o FOF e as outras alocações, eu gosto de olhar alinhamento e conflito de interesse. Alinhamento para a gente pensar no longo prazo, ou seja, as decisões do gestor, se elas são pró-fundo ou não. E conflito de interesse, entender, por exemplo, aquelas transações que, eventualmente, ele está comprando um ativo dele mesmo, quais são os incentivos, por que fazer aquilo, se tem alguma armadilha, porque se o incentivo ou o esforço do gestor para fazer aquilo no momento zero parece muito alto, eu acho que é um sinal de alerta. É um sinal de alerta de que, eventualmente, o incentivo maior dele é em vender o ativo e não em criar a transação no fundo novo. E já em crédito, a gente tem um portfólio, uma cabeça mais high grade, né, que a gente fala, então mais qualidade. Por quê? Porque, historicamente, a gente acha que o ativo high yield não se perpetuou, não valeu a pena correr esse risco. Por quê? Porque, eventualmente, ele vai ter um evento de não pagamento, um default. Então, um exemplo claro por exemplo, nos ativos de crédito de propriedade fracionada. A gente particularmente não tem na carteira. A gente não vê um propósito de valor muito bom para o tipo de transação. E a gente acha que quando o propósito de valor não está claro para todos os lados, a perpetuidade, a perenidade do ativo tem risco. Então, são alguns riscos que a gente gosta de olhar e como a gente evita em cada uma das classes. Bom, legal, Augusto, interessante. Lembrando que o Augusto é responsável, dentro da equipe, da CSHG por fundos já com bastante tempo, tradicionais, com um grande número de cotistas. E dentro desse processo, desde o início da pandemia, como é que foi esse gerenciamento? Enfim, uma situação totalmente atípica. Como é que foi essa decisão frente aos locatários? Se ocorreram diferimentos, e como é que foi a decisão de vocês? Como é que foi gerenciar esse período desde março para cá? Primeiro, de muito aprendizado, uma situação totalmente atípica,
que eu estou na indústria de fundo imobiliário desde 2006, não tinha vivido algo parecido, já tinha visto momentos difíceis de mercado, mas nada paralelo com o atual. E aí, em alguns aspectos. Primeiro, que dentro do nosso DNA sempre teve um lado de transparência. Então, a gente sempre teve claro que seja lá o que a gente fosse fazer, a gente precisava comunicar bem. Comunicar bem não só para o investidor, porque a gente tem hoje na base, somando todos os fundos com dupla contagem, aí 500 mil investidores, sem dupla contagem, ou seja, investidores únicos, 360 mil investidores. Então, comunicar bem o que a gente faria era um ponto central. E do outro lado, entender que o momento era atípico para o locatário, que ele eventualmente estava sofrendo alguma coisa, que tinha uma insegurança em relação ao que aconteceria. Acho até, olhando para trás, que foi melhor do que a gente imaginava, né? E com isso a gente procurou no D0 se posicionar entendendo o locatário. A gente vê que muitos players imobiliários, alguns até dos mais tradicionais, as famílias, sempre enxergaram o locatário quase que numa relação intensa, não vou dizer de briga, mas muito intensa. E a gente foi para uma outra visão, de entender que ele era um parceiro, que o principal era ter a perenidade da alocação no longo prazo e entender e diferenciar quem de fato precisava de alguma coisa e não. Então, por exemplo, nos prédios de escritório, a gente tem locações de prédio boutique, pequenas, eu tenho locações grandes, eu brinco que tenho locação de R$3 mil a R$3 milhões, e isso é de fato, né? E tenho, por exemplo, as lojas. Então tem uma loja pequena que presta um serviço para aquela comunidade que ocupa o prédio. Para essas lojas, a gente no D0 percebeu que não deveria cobrar locação. Primeiro porque era simples, não é relevante dentro do portfólio. Segundo porque de fato ele estava impedido de gerar receita. Então, entender que tinham locatários que estavam impedidos de gerar receita, como os shoppings fizeram, a gente não tem shopping na carteira, foi um dos lados. O outro é, de uma forma transparente, explorar com o próprio locatário se ele de fato era alguém que estava naquele momento ou não. E por último, traçar muito claramente um cenário com o risco jurídico e financeiro do que seria a melhor transação, buscando a perenidade da alocação no longo prazo e eventual risco de crédito. A gente muito rapidamente percebeu que na nossa base de locatários não tinha um grande problema de crédito, então, ou seja, a gente não tinha muito problema em deixar de receber uma alocação no curto prazo para receber depois, que é o famoso diferimento, porque a gente tinha certeza que ele tinha capacidade de pagar aquilo futuramente. Depois, em perceber que o contrato, a gente não poderia fazer algo de curto prazo. Então, idealmente, a gente procurou falar com os locatários e buscar a melhor condição que atendesse os dois lados, mas por um período mais longo. Então, português claro, se eu tivesse a opção entre diferir um aluguel, por exemplo, o aluguel de abril, de uma única vez, ou fazer isso 20% em 5 meses, que nós estamos falando do mesmo aluguel, sim, a gente preferiu fazer os 5 meses 20%. Por quê? Porque a gente via que tinha uma assimetria entre o quanto a pandemia poderia se perdurar. E aí, ter do lado do locatário uma percepção de que aquilo estava ocorrendo no longo prazo era importante. E não bastasse isso, a gente também percebeu que juridicamente, e dentro do contexto de negócio, ter a parceria e formalizar acordos de boa-fé de uma forma transparente era importante. E isso é tão importante que a gente conseguiu fazer isso e explicar para locatários que a gente estava fazendo no mesmo prédio, condições muito diferentes, porque eram situações muito diferentes. Então a gente tem na nossa carteira desde companhias aéreas, que estavam aí, vamos dizer, no olho do furacão, até um family office pequeno que simplesmente não parou de frequentar o escritório. Então são momentos e locatários com ocupações muito distintas entre si. Bom, legal, Augusto. Então, obrigado pela tua participação, pela tua contribuição. E se você então gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe de fazer sua inscrição aqui
o nosso canal do YouTube e até a próxima entrevista. Até mais!